Ministração da palavra de Deus, eu convido a amada igreja a abrir a vossa Bíblia no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 30, aleluias, glória a Deus. 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1, eu vou pedir à igreja que acompanhe com bastante atenção. Nós vamos estar lendo até o verso 8, depois vamos estar continuando no verso 16 em diante. Glória a Deus. Atente-se para a leitura desta palavra. O título da minha tradução de Siclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre o Ziclag, e tinha ferido esta cidade, a tinha posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tu libertarás. Verso 16: e descendo o moço guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Querido soberano Deus, diante da tua palavra, Pai, queremos pedir a ti, continue falando em nosso coração, Deus, com a mensagem, Senhor, que estamos para transmitir à tua igreja, a teu povo, nesse culto da família, Pai. Abençoa cada família representada aqui, Senhor, e que essa mensagem, o teu Espírito Santo, possa falar profundamente em cada coração. Oramos assim e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Pode tomar assento glorificando aquele que vive e reina para sempre. Aleluias. Nós estamos, irmãos, diante da exposição de uma palavra, uma leitura bem extensiva, mas conseguimos aqui trazer aquilo a qual o Senhor tem falado em nosso coração através dessa palavra. Pois bem, nós sabemos que Davi, um homem segundo o coração de Deus, já chamado pelo Senhor, estava naquele período em que fugia do rei Saul, devido à inveja do rei Saul, e o rei tentava achar Davi para tirar a vida de Davi. Porém, Davi fugia, ele e seus moços fugiam para o deserto, para cavernas, e por pouco Saul não alcançara a Davi naquela inveja, naquela guerra. Entenda que uma guerra também familiar, porque Davi já era genro de Saul também, e aquele sogro perseguia a Davi, a ponto de Davi procurar refúgio.
E onde foi que Davi foi procurar um refúgio e pediu uma cidade de refúgio para escapar, para não perder, não perecer a vida nas mãos do rei Saul. Justamente para uma terra dos inimigos, os maiores inimigos do povo de Deus. Os maiores filisteus sempre foram os maiores inimigos de Israel. E Davi não encontrou outra solução a não ser chegar para o rei Aquis e pedir a ele para que pudesse dar uma cidade, um lugar de refúgio para ele se proteger. Foi autorizado este lugar na terra do inimigo, e Davi, estando um tempo naquela terra, ele achou por bem, já que ele estava fugindo de Saul. Saul era rei de Israel, estava Davi ali se ajuntando com o exército dos filisteus para combater contra o teu povo, contra Israel. Tamanha a perseguição que ele enfrentara, a ponto de chegar a pedir refúgio justamente na terra do inimigo. Eu já aprendo nesta palavra aqui, que nós não devemos abraçar todas as guerras, todas as batalhas que chegam até o nosso alcance, ao nosso conhecimento. Eu trago essa palavra nesta noite para as famílias aqui da igreja, que estão ao alcance da minha voz também. Eu trago essa palavra para as famílias, principalmente neste momento, para as pessoas, irmãs do círculo de oração, da intercessão, os irmãos que oram. Não é toda batalha que nós vamos entrar nela e abraçá-la, a não ser que Deus deu discernimento para entrarmos nessa batalha. Davi, por intuição dele, justamente por guiando pelo seu próprio coração, foi procurar refúgio lá na terra do inimigo, trazendo para dentro da casa do Senhor, para as famílias, para os jovens. Jamais procurar refúgio lá no mundo vil, lá no mundo de pecado, porque lá não vai ter batalha ganha, não vai vencer as guerras. Deus usara o rei ali da terra dos filisteus, quando estava saindo para uma batalha contra Israel, e ali atrás daquele exército dos filisteus, quem estava ali indo junto para pelejar contra Israel? Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que ainda não tinha chegado ao trono, mas já havia sido chamado para rei. Estava naquele período de aprendizagem, período de experiência com Deus. Nesse período de experiência, deixa eu passar uma coisa para a igreja. Deus, Ele nunca fala para o seu povo como vai ser o processo da caminhada. Ele garante a vitória lá no final, mas o processo Ele não fala. Até porque se Ele falar o processo da caminhada, muitos vão querer retroceder, muitos vão querer voltar atrás, muitos vão querer renovar aliança com o mundo, com o inimigo, por achar que não tem condição de vencer as batalhas que nós venceremos no nome de Jesus, porque nós sabemos muito bem quem é que peleja por nós. A Bíblia vem dizer no capítulo 29 que o rei Aquis olha para trás, os príncipes ali dos filisteus olham para o rei Aquis e perguntam: quem é aquele ali? Aquele ali é Davi, homem de guerra de Israel, mas que ajuntou conosco, que está indo para a peleja. Os príncipes falaram: não, manda ele voltar para o povo dele, manda ele voltar para a cidade que ele está, mas conosco não vai não, porque a hora que ele vê o povo dele perdendo a batalha, ele vai virar contra nós. Então manda ele voltar para a cidade de refúgio. Ei, nós estamos aqui numa cidade de refúgio. A casa do Senhor é uma cidade de refúgio. Aqui nós encontramos mensagem através dos louvores, até através dos testemunhos, através do glória a Deus e aleluia, através das mãos que se levantam para adorar a Deus. Nós alcançamos refúgio para aquela batalha que nós estamos pelejando. Aleluia! Eu louvo a Deus por estar num culto de família, e louvo a Deus por dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu quero nesta noite, como profeta, como boca de Deus,
profetizar para cada família representada aqui: a tua casa, a tua família é bendita no Senhor. Aquele filho, aquela filha, aquele familiar que está lá no mundo, alguém lá Deus vai levantar para dizer: ei, volta lá para o meio do teu povo, volta lá para o lugar de refúgio, porque é lá que é o teu lugar. Entrando no capítulo 30, quando Davi recebe aquela mensagem: sai do meio dessa tropa, sai do meio desse exército, volta para a cidade de refúgio, fica quietinho lá, você não vai pelejar conosco, fica lá. Acontece que quando Davi e os seus 600 homens de guerra chega à cidade de refúgio, a Ziklag, chega lá, quando olha de longe, fumaças, quando olha tudo quebrado, tudo destruído, nem uma vida, nem sinal de ninguém. Imagina, irmãos, a pessoa está pelejando uma guerra que não é sua, deixar desguarnecida a sua família, e quando de repente tudo destruído, tudo acabado, tudo que estava sendo formado, criado, protegido, perdeu-se. Quando aqueles homens, diz a Bíblia, que quando aqueles homens chegam em suas casas, tudo destruído, tudo queimado, cadê a esposa? Cadê os filhos? Cadê as filhas? A Bíblia vem dizer que aqueles homens de guerra levantaram a voz em choro, começaram a chorar até não ter mais força para chorar. Não sabia, pensa bem, entra dentro dessa história, não sabia quem era o povo, o exército que havia abatido, saqueado aquela cidade. Não sabia para onde foram levados suas mulheres, seus filhos, suas filhas, toda a sua família. Os homens chorando, sem saber para onde iriam, para recuperar e se poderiam ir também. Quando louvamos aqui, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. A Bíblia diz que quando Davi se viu apertado, aqueles homens de guerra dele estavam enfrentando ele, cobrando ele. Ei, nós fomos te acompanhar. Olha o que nos aconteceu. Perdemos esposa, perdemos filhos, filhas. Onde que eles estão? A Bíblia vem dizer que aqueles homens queriam apedrejar a Davi, mas Davi se esforçou no Senhor. Ei, o Senhor enxuga teu pranto nesta noite. O Senhor enxuga toda lágrima derramada nesta noite. Levante a cabeça, ergue a cabeça. Chegou o momento de agir. O momento do choro passou. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Quando Davi se levantou como homem de Deus, foi se prostrar ao Senhor, ele cria também, como nós cremos no poder da oração, e ele fez uma breve oração a Deus, dizendo: ei, Senhor, irei eu, perseguirei a esta tropa, alcançar-la-ei o suficiente para Deus respondê-lo: ei, persegue sim, persegue aquela tropa, você vai alcançar, você vai restaurar. Ei, hoje é noite de restauração. Sabe aquele exército? Hoje nós não enfrentamos o exército com espada físico, não, mas nós estamos totalmente, o tempo todo, numa batalha espiritual. A Bíblia vem dizer que a nossa guerra, ela não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Portanto, nós precisamos revestir no Senhor e na força do seu poder. Foi isso que Davi fez. Ei, eu vou clamar ao Deus vivo. Davi foi clamar ao Deus vivo e logo veio a resposta: persegue aquela tropa, alcançá-la e vai restaurar, vai trazer tudo de volta.
A Bíblia diz que quando Davi e seus 600 homens saíram para seguir aquela tropa, já fazia 3 dias, porque no caminho encontraram um homem caído, moribundo, já desmaiado, quase sem vida. De repente, eles podiam muito bem, Davi podia muito bem passar direto daquele homem, não se importar com aquele homem caído ali, porque afinal de contas estava indo restaurar a família. Ei, enquanto nós cuidamos dos servos do Senhor, da igreja do Senhor, o Senhor está cuidando dos nossos. De repente, Davi e sua tropa olha aquele homem caído, cuida dele, trata dele, ele volta assim e fala: quem é você? Qual é o teu povo? De onde você é? E ele diz: ei, eu sou do exército dos amalequitas. Nós demos lá na cidade de Ziklag e nós destruímos tudo, queimamos a fogo, mas eu adoeci e o meu Senhor me abandonou aqui. Quando restaurada a força daquele homem, Davi falou: segue-nos, leva-nos até esse exército. Ele diz: como assim? Jura então pelo seu Deus que não me entregará para o meu Senhor? Vamos. E aquele homem guiou a Davi e seus 600 homens. No meio daquela jornada, 200 homens de Davi ficaram para trás, cansaram na caminhada, mas ficaram ali aguardando o retorno do exército. De repente, quando Davi e seus 400 homens chegam naquele arraial do inimigo, dos amalequitas, ele olha, som de festas, bandas tocando, música tocando, danças, festejando. Ei, meu irmão e minha irmã, o que nós decidimos fazer, a nossa decisão, é muito fácil alguém comemorar a nossa decisão. É momento de meditar. Quem é que está comemorando a decisão da nossa família? Se é no reino de Deus e se é no arraial do adversário, que está comemorando, dançando, tocando música pela vitória recém-alcançada na família. Ei, mas nessa noite, nós estamos nessa caminhada, justamente para guerrear contra o adversário da nossa alma, que tenta destruir as nossas famílias. Mas nós sabemos quem é que peleja por nós. Quem peleja por nós nunca perdeu uma batalha. Ele é o Senhor dos exércitos, e é Ele quem garante a vitória do teu povo. Independente de quem estiver comemorando, festejando, dançando, comemorando alguma coisa que havia perdido na sua família. Ei, nesta noite é noite de restauração. Já oramos pela família. Nesta noite é noite de cura, minha irmã. Recebe a tua cura no nome de Jesus. Nesta noite há uma unção de Deus nesta noite, neste lugar, para alcançar a nossa família. Ei, a minha família, nós servimos ao Senhor, e eu creio que haverá testemunhos quando voltar a este lugar, para dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Quando eu entendi a mensagem de me posicionar para receber a resposta da parte de Deus. Não pare de clamar pelo teu familiar. Não pare de clamar pelo teu cônjuge. Não pare de clamar pelo teu filho, tua filha, teu neto, tua neta. Ei, não pare de clamar. Haverá festa nos céus. Haverá alegria nos céus. A única maneira de nós conseguir promover alegria no céu, festa nos céus, é quando um pecador se arrepende. Olha para o teu lado com os olhos da fé e vê teu filho do teu lado. Olha para o teu lado com os olhos da fé e veja a tua filha, a tua mãe, o teu pai, e vê o teu familiar do teu lado, glorificando a Deus. Já alcança essa promessa pela fé, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel para cumprir a tua promessa nas nossas vidas, e não é diferente nesta noite.
Esse ambiente aqui é maravilhoso para estar nos levantando, para estar nos renovando as nossas forças e crendo, confiando ainda mais que falta pouco para aquele familiar voltar para os caminhos do Senhor. Satanás pensou que havia vencido, mas diz a palavra de Deus que nós em Jesus, nós somos mais, muito mais que vencedores. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio que nesta noite o Senhor está movendo os céus e a terra, há anjos de Deus subindo e descendo, pelejando a nossa batalha. Mas uma coisa é certa: o teu filho, a tua filha é apresentado ao Senhor, a tua família pertence ao Senhor. Não desista, não desista da tua família, não desista do teu casamento, não desista de alcançar os teus através da fé, através do poder de Deus. É Ele quem peleja essa nossa guerra. Nós temos um trabalho de família às quinta-feira na igreja a qual eu sirvo ao Senhor. E quando fomos fundar esse trabalho ali, às quinta-feira não havia culto, e pedimos direção a Deus, Deus deu direção. Falei: Deus, não é troca, Deus, mas eu quero, Deus, um presente então, como prova de que o Senhor está aprovando esse culto da família às quinta-feira. Eu quero te pedir um presente. Eu quero ver a minha filha entrando naquelas portas ali, Senhor, para te adorar, para servir a Ti. Eu pensei, irmãos, que fosse levar tempo. Eu pensei que fosse estar clamando anos e anos devido ao seu jeito de ser, ao temperamento dela. Mas quando foi nesse ano ainda, dia 3 de fevereiro, agora vai fazer um ano desse culto da família. Quando foi há 3 meses aproximadamente passado, eu recebi uma ligação, e alguém lá do outro lado dizia: pai, eu tomei uma decisão, pai, eu voltei para Jesus, pai, a minha alegria se completou no meu coração, porque Deus assim provou que vale a pena lutar pelas famílias, vale a pena nessa obra do Senhor, está abraçando a causa de cada família para ver o nome do Senhor glorificado. Eu estou falando como igreja do Senhor, mas eu quero passar agora para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, para as batalhas do dia a dia, o corre-corre diário, aqueles acontecimentos que vem assim: meu Deus, Jesus, agora que eu lembrei de clamar, mas lembrou de clamar, glória a Deus. Ei, como sacerdote, família é formado por um homem e uma mulher. A primeira família a ser formada foi lá no Éden. Quem formou a primeira família foi o Deus Todo-Poderoso. E por ser uma instituição divina, a família tem um valor sobremaneira, a família tem uma importância, e é justamente porque lá dos primeiros tempos existe o arqui-inimigo, o arqui-rival da família, e nós não temos compromisso com ele. Ele já foi vencido lá na cruz do Calvário, e se nós estamos aqui nesta noite, foi porque um dia toda a cédula que havia contra a nossa vida foi cravada lá na cruz do Calvário, e nós somos livres para adorar. Mas como sacerdote do lar, há uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros, de estar conduzindo, de estar protegendo, defendendo, de estar sustentando a família, porque a família não é projeto meu, a família não é projeto nosso, é projeto de Deus. Haverá um momento que Deus vai pedir conta da nossa família, e Deus vai perguntar:
a sua família. Ei, nesse momento, quem tem sido sacerdote diante de Deus, espiritualmente falando, dentro da tua casa, no seio da tua família, uma responsabilidade que é para ti, esposo, uma responsabilidade que é para ti, homem, a responsabilidade, o que Deus otorgou de ser o sacerdote do lar. Nós estamos mesmo na palavra, inserido na palavra, como sacerdote de nosso lar. Se Deus viesse hoje, Ele poderia nos fazer essa cobrança de como nós estamos conduzindo, de como nós estamos protegendo, defendendo, sustentando a família que Deus instituiu. Eu já ouvi muitas pessoas dizer: se eu pudesse, eu teria escolhido outra família para nascer. Não, Deus te implantou, ainda no ventre da sua mãe, ainda informe, o Senhor já te viu ali, já te separou, e você é separada, você é separado por Deus para esta família. E existe uma grande responsabilidade, como servos do Senhor, para cônjuges em que o esposo não serve ao Senhor, uma responsabilidade com testemunhos de vida, testemunho de transformação, santificar, ganhar os nossos para Jesus. Ele está protegendo o nosso lar, representando o reino de Deus. Espiritualmente falando, há uma autoridade de Deus. Até você mesmo, menino e menina, criança, se você é a única pessoa da tua casa que serve ao Senhor Jesus, ao Papai do céu, Deus te dá autoridade para clamar por uma família. Eu lembro de um testemunho de uma congregação aqui da Igreja Madureira, uma congregação aqui do Parque Santana, onde uma criança de 10 anos um dia virou para a avó e disse: vovó, eu quero bem ir naquela igreja de manhã. As crianças saem com um papelzinho na mão, com figurinha, desenho, mostrando para todo mundo: eu quero ir lá. A avó não se importou, falou: vai, eu te chamo, você vai. Aquela criança de 10 anos um dia entrou às portas da igreja, sozinho, sentou no banco. E quando participou da escola dominical, ficou admirado com o ambiente maravilhoso que é. E quando chegou em casa, vó, que lugar, não deu nem vontade de vir embora para casa, vó. Foi tão bom, vó. Vamos lá de noite, vovó, vamos comigo. Aquela avó aceitou ir, começou a ir. Aquela avó chegava em casa, ainda não tinha tomado a decisão com Cristo. Chegava em casa e falava para a família: olha, fulano foi na igreja, vou te falar, hein? Que ambiente é aquele? Não dá nem vontade de vir embora. Aquela filha, aquele genro falou: nós vamos lá também, vamos ver como que é isto. De repente, através daquela criança de 10 anos, toda a sua família veio para servir a Deus através de uma atitude de criança. Ei, não importa se é criança, não importa se passarmos ver alguém caído pelo caminho. Quem sabe é aquela pessoa ali que tem uma mensagem que vai nos levar a alguém que talvez tenha saqueado uma família do servo do Senhor, e nós vamos obter vitória, alcançando vidas de volta para a casa do Senhor. Nessa trajetória do rei Davi, com seus 400 homens até chegar no arraial dos amalequitas, eu tenho para mim como um momento de evangelismo, onde nós vamos cuidar de vidas que estão caídas, que estão desprezados, que estão abandonados, e falar do amor de Deus, falar que é um Deus que cuida, que salva, que restaura, e trazer para os caminhos do Senhor. E o Senhor, com esse nosso trabalho, quando nós nos apresentarmos para a obra do Senhor inteiramente, o Senhor cuidará dos nossos também. É através de nos colocar à disposição, a confiança no Senhor, que nós vamos alcançar o nosso também. Nós estamos aqui nesta noite, nós servimos ao Deus poderoso, mas se nós parar para pensar, cada um de nós, parar para pensar, meditar, quem foi a primeira pessoa que um dia orou pela nossa vida? Quem foi? Será que foi avó, bisavó? Quem foi a primeira pessoa?
Será que foi lá no passado? Quem foi? Mas o importante, que somos fruto da oração de alguém. Através da minha oração, da sua oração, através da nossa fé, da nossa comunhão, de estarmos guerreando essa peleja, esse bom combate, nós vamos alcançando vida. E um dia também vai perguntar assim: quem foi que um dia evangelizou? Quem foi que um dia trouxe essa palavra para a minha família? Ei, é momento da igreja do Senhor se posicionar. A igreja do Senhor é a única instituição que pode e tem toda a autoridade, capacidade da parte de Deus para pelejar pelas famílias. Nós vemos aí o sistema governamental, entender que o Estado vai cuidar da família. Não, muito pelo contrário, estão tentando, através da força política, através do Estado, através da Secretaria de Educação, através da educação, estão tentando deturpar a mente de nossos filhos, indo lá em filosofias do evolucionismo, dizendo da evolução e não da criação, como diz a palavra de Deus, já pregando para eles uma matéria, uma criação do mundo que não é verdade, e nós precisamos estar atentos a esse ensinamento. E a criação dos nossos filhos, nós não podemos transferir para ninguém, nem para a avó, nem para a titia, nem para a babá, nem para a tia professora na escola. Não, a responsabilidade de disciplinar os nossos filhos está sobre os pais. São os pais que precisam disciplinar, corrigir, acompanhar os filhos. A igreja do Senhor abraça a causa. A igreja do Senhor defende a causa da família. Pensar que jardim de infância, colégio fundamental, médio, faculdade, muito pelo contrário, estão tentando destruir a família. Ei, a nossa guerra é contra o principado e potestade. A nossa peleja, ela é contínua. O adversário, o arqui-inimigo, o arqui-rival da família, ele não brinca de ser adversário, ele não brinca de ser diabo, não, ele não tira férias. E nós, como igreja do Senhor, precisamos, nesses últimos dias da igreja na face da terra, nós precisamos nos posicionar e abraçar as famílias. Eu louvo, eu glorifico a Deus quando sou convidado para estar num culto da família, num encontro de casais, onde nós podemos dizer que o que eu puder fazer para ganhar aquele filho, aquela família, aquele familiar ali para Jesus, estarei contribuindo para a glória de Deus. Pensar que podemos, cada um de nós, temos a autoridade dos céus para ganhar os nossos familiares. É só pelo poder da palavra. Não adianta correr a filosofia, a psicologia, a antropologia, não adianta recorrer a nada disso. Muitos líderes religiosos têm corrido a essas fontes, mas a fonte primária mesmo é aquela de quem criou a família, que família é projeto de Deus. E eu quero dizer para cada um dos irmãos: a tua família é projeto de Deus. A tua família, através da tua vida, tem promessa de Deus. E foi para Abraão que Deus um dia diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A tua família é bendita no Senhor. Eu quero dizer para você, se porventura você não tomou uma decisão ainda, uma posição diante de Deus, para abraçar a tua família, para conduzir a tua família, para proteger a tua família, deixa eu te dizer uma coisa: com as tuas próprias forças, com o teu próprio argumento, com o teu próprio intelecto, você não vai conseguir, porque está aqui a fonte de vida para toda a família. É aqui, é nos caminhos do Senhor, é deixando o Senhor Deus
ser o Senhor da tua vida, reinar na tua família, reinar na tua casa, em todos os teus momentos, a ponto de você deitar no travesseiro, na cama para dormir tranquilo, mesmo se seu filho ainda estiver lá no mundo vil, dormir tranquilo, que quem está cuidando dele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Haverá um momento muito breve em que nós vamos ver filhos entrando por essas portas aqui, filhas chorando, chegando até o altar do Senhor e pedindo: perdoa mamãe, perdoa papai, mas eu quero renovar a minha aliança com Deus. Se porventura há nesta noite algum filho, algum cônjuge que ainda não tomou esta importantíssima decisão na tua vida, para em família servir ao Senhor, hoje é noite oportuna, hoje é noite de salvação, uma oportunidade que, como o nosso presbítero já falou aqui, nós não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui, mas hoje nós temos esta oportunidade pela graça de Deus. Abrace esta oportunidade, segure esta oportunidade, agarre com essa chance que o Senhor está te dando nesta noite. Pode pensar que já esteve neste lugar muitas vezes, mas que um dia eu tomo decisão, um dia o Senhor pedirá conta dele. Ei, vale a pena servir a Deus e adorar, servir a Deus pelo que Ele é, adorar a Deus pelo que Ele é, grandioso e poderoso na nossa vida, e é Ele quem peleja nossas batalhas. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando profundamente em cada coração, em cada familiar, e que recebam nesta noite ainda, através do Espírito Santo de Deus, um bálsamo dos céus, um refrigério do Espírito Santo sobre a vossa vida, sobre o vosso lar. Enquanto adore aqui, o Senhor está visitando a tua casa neste momento. Haverá testemunho de que neste momento o Senhor está visitando a tua casa. Conte para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe o povo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus continue abençoando o evangelista. Vamos ouvir os anúncios com a secretária Rita.